E o síndico também tira férias? Saiba essa e outras informações no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou o Jonathan Simão, CEO da Solvit Soluções Condominiais. Eu sou especialista em marketing condominial e auxilio síndicos, gestores e administradores a se comunicarem melhor e aumentarem seus ganhos. Então hoje nós vamos descobrir se o pobre coitado do síndico pode ou não tirar as férias. Antes disso, se você é novo aqui, eu vou te convidar para curtir o nosso canal, você se inscrever, você ativar as notificações, porque você é avisado tão logo nós gravamos esse vídeo, esses conteúdos. E mais, se você gostou e achar que isso pode auxiliar outras pessoas também, você curta e compartilhe, bem? Bom, o período aí de dezembro, janeiro, fevereiro, julho, basicamente, são as férias escolares e a maior parte dos condôminos costumam tirar férias também nesse período. Período esse que também quem fica no condomínio acaba gerando muita demanda, a gente já fala um pouquinho sobre isso. E ao longo do ano, na verdade, né, aquele síndico que não é profissional, principalmente, ele muitas vezes tem outras atribuições e pode tirar 30 dias ou 15 dias, enfim, na sua empresa ou em outra atividade que ele exerça, de maneira o condomínio ficar ali naquele período sem um representante civil e criminal. Bem, existe até um projeto de lei 348, que é de 2018, no momento da gravação desse vídeo ele ainda estava em andamento, que ele queria regular a profissão de síndicos, ela ainda não é regulada, então assim, o síndico ele não é funcionário do condomínio, não existe nenhum tópico da legislação que diga que o síndico tem ou não direito às férias, mas naturalmente ele é um trabalhador como todos os outros, ele presta serviços para o condomínio, inclusive ele toma muitas decisões importantes, ele é o responsável civil e criminal pelo condomínio, são muitas responsabilidades e muitas atribuições, nada mais justo que ele tenha ali também um período de descanso. Por outro lado, as convenções e a maior parte dos documentos não prevê uma figura que substitua o síndico no período de férias. Algumas convenções falam na entrada do subsíndico como esse substituto ou o presidente do conselho, do conselho consultivo fiscal, que é normalmente o de mais idade. A gente acredita que esse critério não é muito adequado para definir o substituto de um posto tão importante. E, inclusive, com detalhe com relação ao subsíndico, ele foi suprimido do Código Civil. Embora muitas convenções naturalmente terem sido escritas a tempo, e muitas dessas convenções elas são apenas modelos de outras tantas que já foram aprovadas, permanece lá o posto, e nós, da Solvit, recomendamos que o subsíndico seja uma figura importante no prédio, principalmente nos condomínios onde o síndico é profissional, pelo fato dele ser morador e auxiliar nessa balança, né, entre os prós e contras aí, entre síndico, condômino e profissional. Bem, e como é que funciona então esse descanso, vamos dizer assim, do síndico? O descanso do síndico começa lá na eleição dele. Por quê? O condomínio, se ele está bem organizado, bem administrado, com um zelador ou gestor predial bastante instruído, a equipe toda bem organizada, com checklists, com passo a passo, com telefones importantes aí de urgência de todos os contratos, também aí SAMU, polícia, enfim, todas essas informações de maneira simples, o condomínio por si só, essa parte operacional, ela acaba fluindo de maneira direta, sem intervenção, com mais efetividade do síndico, que seria aí o gestor, o administrador dessa situação. No evento que fizemos, inclusive, nós mencionamos essa questão do síndico ser lá como se fosse o CEO
do prédio, né? Ele é o presidente, então ele efetivamente não põe muito a mão na massa. Ele deve ficar ali numa posição de organização e gerindo as pessoas aí sob sua tutela, principalmente aí o gestor e o conselho, que seriam aí equivalente à diretoria, devem estar sempre a par. Porque o que acontece muitas vezes nos condomínios, principalmente quando o síndico é bastante atuante ou é um síndico profissional, esses outros membros do corpo diretivo, principalmente aqueles não remunerados, e nós defendemos que os conselheiros não devam ser remunerados, realmente esse precisa ser um trabalho voluntário, porque senão perde o caráter fiscalizador. Porque se ele tem algum benefício em fazer essa atividade, benefício financeiro no caso, né, porque ele está valorizando o patrimônio dele ali cuidando, mas se ele tem alguma contrapartida financeira, acaba que esse aspecto de monitoria ele perde um pouco a efetividade. No máximo, o subsíndico, que é quem normalmente substitui o síndico pela questão da responsabilidade, deve ter ali uma isenção ou algo que o valha. Mas todos os demais membros do corpo diretivo, na nossa concepção, assim como já diz a própria legislação, mas a gente endossa isso, ele não deve ser remunerado por essa questão da auditoria e da lisura. Então, isso posto, é importante que todos os membros do corpo diretivo estejam a par do que está acontecendo no condomínio, porque na ausência do síndico, aqui nós estamos falando hoje sobre férias, mas pode eventualmente acontecer alguma situação. Já mencionei lá nos stories do Instagram, uma das nossas clientes acabou tendo, ela era subsíndica, o síndico faleceu, e ela do dia para a noite precisou assumir e ela não estava tão a par assim das situações, e aí foi pega de surpresa. Tudo bem, nos contratou e nós demos um auxílio, mas até que ela nos encontrasse, enfim, ficou ali um período o condomínio meio acéfalo, porque a pessoa não tinha lá o direcionamento. Então, esse tipo de procedimento, ele justamente depõe contra a gestão desse síndico e daquele condomínio. Então, o primeiro passo para que as férias do síndico ela não seja danosa ao condomínio é que inicie no dia da eleição. Se possível, né, já em assembleia, definir quem será esse substituto. E aí esse realmente fique a par das situações. Naturalmente que o síndico tem suas atribuições e suas responsabilidades, não vai delegar nada nesse sentido, mas vai passar ali as informações, o passo a passo. Então a rotina de notificações, principalmente, as normas disciplinares, eventuais exceções, por exemplo, atendimento de concessionárias, enfim, esses detalhes que quando você deixa ali para a última hora, é difícil de fazer essa pessoa entender todo esse processo nesse período. Então, o primeiro passo para que o síndico tire suas férias de forma adequada e tranquila é, ao longo da gestão, já ir treinando tanto o gestor ou o zelador, que é o braço direito, inclusive evitar sair de férias no período no qual o zelador ou o gestor estão fora, porque ele é que está ali na operação, então é muito importante que tenha pelo menos esse operacional lá no dia a dia. Os demais membros do corpo diretivo, especialmente aquele substituto direto, como eu citei, pode ser o subsíndico ou o presidente do conselho, ou algum eleito na própria assembleia, esteja a par dos andamentos. O segundo passo é comunicar a administradora com antecedência, com parcimônia, deixando a par também aquele que vai o substituir, então já fazendo ali a interação entre o gerente da administradora, explicando alguns trâmites, existem a aprovação das despesas, então naturalmente buscar deixar a maior parte das despesas aprovadas, mas orientar como que isso faz, para que na prestação de contas não haja nenhum tipo de dúvida. Em seguida, outro membro que deve ser avisado é o próprio morador. Então, muitas vezes o síndico acaba não comunicando a todos que ele vai sair em férias, e pode ser que ocorra algum tipo de situação que o condômino, muitas vezes por falta de informação, acredita que era uma deliberação do síndico, mas muitas vezes o gestor ou qualquer outro poderia auxiliar. Então, eu somaria aí
desde a eleição, que o síndico já passe uma rotina de comunicação. Vocês já viram outros vídeos, se você nunca viu outros vídeos nossos aqui, a gente reforça muito essa questão da comunicação. A especialidade nossa está voltada para essa. Então, o síndico que se comunica bem, ele já faz isso ao longo do período, e quando chegar nesse momento já vai ficar mais ou menos claro, vai ficar mais ou menos tranquilo, todo mundo já vai mais ou menos saber como é que vai funcionar esse período, que aí pode chegar aí até um mês, em alguns casos dependendo aí da profissão ou de como é o acordo, pode ser mais um tempo. Então é importante que também os condôminos sejam avisados, com circulares, comunicados. Já falamos isso aqui também, a gente depois grava um vídeo especial sobre comunicação, mas é importante que o síndico ele entenda aquela comunidade e saiba como se comunicar com ela. Então, se é um pessoal mais de idade, buscar fazer comunicados impressos com letras maiores, se for um público mais jovem, utilizar aí redes sociais, WhatsApp, Telegram. Nós vamos gravar um vídeo depois sobre o Telegram aqui, eventualmente os próprios comunicados do site, ou essas televisõezinhas, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas que ficam principalmente em edifícios comerciais, você já deve ter visto, passam notícias, então mandar os comunicados ali, enfim. O síndico precisa conhecer a sua comunidade para saber qual é a melhor forma dele se comunicar com ela. Isso é essencial. Então, os segundos a serem informados seriam os próprios condôminos. Na sequência, subsíndico, o corpo diretivo, como eu mencionei, eles já devem, desde lá da eleição, estarem a par de todos os andamentos, porém, avisar com antecedência que aquele cidadão vai lhe substituir ou substituir o síndico que você assiste. Por quê? Para evitar que essa pessoa saia juntamente com você. Aí não adiantou você fazer todo esse processo de treinamento dessa pessoa que vai substituir se vocês vão sair de forma concomitante. Então é importante que essas pessoas também sejam avisadas, tanto quem vai permanecer quanto aqueles que vão dar o suporte. Além desses três requisitos, então, você treinar desde o início, né, desde a sua eleição, já deixar a equipe toda treinada, corpo diretivo, avisar a administradora, avisar os condôminos, é fundamental que você tenha pelo menos um canal de contato para alguma eventualidade. Sabemos que se pegar fogo é bombeiros, tiver alguma ocorrência policial tem que chamar a quem de direito. Entretanto, muitas vezes o trabalho do síndico, e a gente vê que essa é uma dificuldade que muitos síndicos têm, o papel do síndico às vezes não é exatamente solucionar o problema, muitas vezes é só ouvir aquela demanda. Então o síndico precisa pelo menos deixar um canal para que os condôminos se sintam amparados de alguma forma de ter um contato com ele. Sabemos que tem exceções, algumas viagens, dependendo de para onde for, a tecnologia pode não auxiliar, mas na maior parte das vezes isso é possível. Outro aspecto bastante importante refere-se à remuneração. O síndico, principalmente quando é condômino, em geral tem a isenção do condomínio, ou no máximo o salário mínimo, aí depende de cada convenção, mas o mais comum é a isenção do condomínio. Ele, como não é funcionário do edifício e também não é CLT, como eu mencionei, ainda não é regulada a profissão de síndico, então ele não tem direito a 13º, não tem direito a nenhum tipo de férias, de remuneração pelas férias e nem outros benefícios previstos na CLT. Ao passo que o síndico profissional, aí depende daquele contrato que ele firmou com o condomínio. Se ele vai cobrar aí uma taxa adicional no período de férias, um 13º. Em geral, boa parte dos síndicos profissionais, eles têm mais pessoas na equipe que podem substituir nesses momentos. Muitas vezes eles trabalham em formato de plantão. Mas aí é importante você visualizar bem o contrato. Muitas vezes a ata da Assembleia já vale como contrato, aí basta fazer uma redação um pouquinho melhor elaborada, colocando ali os termos, e aí realmente vale como contrato. Se preferir deixar uma ata mais simplificada, mais padrão, aí busca o contrato, colocando outras situações, e a gente fala num outro momento
sobre esse aspecto aqui. Por fim, o síndico, ele então tem sim o direito naturalmente de tirar suas férias, entretanto, é fundamental que ele, desde o início de sua eleição, já prepare essa saída, ele deixe, além dos condôminos, o corpo diretivo, a administradora e o gestor avisados, que ele tenha um canal de contato para alguma eventualidade e aí sim ele pode curtir de forma tranquila o seu descanso. Eu vou me despedindo de vocês, eu peço para que você curta o nosso canal, se você ainda não é inscrito aqui, que você conheça nossas redes sociais. Esse assunto, por exemplo, surgiu justamente de um stories publicado no nosso Instagram, no qual houve uma interação muito grande, as pessoas acabaram demandando esse conteúdo e nós trouxemos hoje aqui para vocês. Tudo bem? Então eu me despeço, até logo.